Felipe aqui, sou direito, Thiago Lima do GE, parabéns pela vitória. Eu queria, Felipe, te perguntar, se você explicasse a ausência do Pedro hoje, se teve a ver também com essa intensidade muito alta que o seu time colocou no início do jogo. E uma segunda pergunta, se pudesse comentar também um pouquinho, o que alguns dos seus jogadores passaram uma situação chata essa semana no desembarque, o Rossi, questão da tentativa de assalto na linha amarela, como é que vocês receberam essa notícia, como é que vocês trabalharam com isso internamente esses dias? Bom, sobre o Pedro foi basicamente, como eu falei para vocês, eu estudo o adversário, o Bahia é um time que joga muito, muito, muito bem, tá muito bem trabalhado, e os jogadores que entraram no campo foram os que eu acreditei que eram os melhores para poder vencer a partida no início, e também pensei no segundo tempo. Então, puramente plano de jogo, sem esquecer que o Pedro vem de uma lesão de 7 meses parado, e vem de uma sequência também de 2 jogos seguidas, jogou contra o Cruzeiro, jogou agora na Argentina, e temos que o meu trabalho é encontrar para ele os momentos para ir colocando, para ele recuperar a forma física o antes possível, para poder performar com uma consistência maior depois de uma lesão tão grave que ele teve, mas continua sendo importantíssimo para mim. Sobre o assalto, infelizmente é um assunto muito, muito triste, né, que aconteceu essa semana, na qual o Rossi surpreendentemente respondeu muito bem essa situação, até falou que quer ficar mais tempo aqui ainda, né, no clube, que está muito feliz, que está muito contente, a família está contente, né, mas é uma coisa que realmente nos preocupa a todos, essa segurança, né, no Rio de Janeiro e no Brasil em geral. Boa noite, Felipe, aqui Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. Até pouco tempo, né, a maior parte da análise que se fazia do seu trabalho e do Flamengo era de uma equipe capaz de vencer todos os jogos e ainda performar muito bem. E as últimas partidas, infelizmente, isso não tem acontecido, as duas coisas não têm acontecido. Às vezes tem a vitória, mas não tem a performance. Mas, de alguma maneira, né, você, ao longo da sua trajetória, também já deve ter se preparado para, em alguns momentos, encarar situações em que o adversário começa a mapear a maneira como o Flamengo joga. A impressão que a gente tem, que eu tenho, é que o Flamengo continua desenvolvendo o seu futebol, mas os adversários também passaram a perceber a maneira como o Flamengo joga. Em um dado momento, você já percebeu isso também e pensa, dentro dos 90 minutos, em alterar essa situação? Você já pensou em alguma estratégia em relação a isso? Primeiro, me parece interessante porque foram 2 jogos. 2 jogos. Você falou, parece que foram 20, né, que o time perdeu as grandes atuações. E repito, grande primeiro tempo contra o Cruzeiro, grandíssimo primeiro tempo contra o Cruzeiro. O segundo tempo não foi bom, realmente. E depois, eu tenho muito claro, assumo toda a certeza do mundo que não vamos fazer só grandes jogos e só vitórias. Não tem nenhum time do mundo que ganha sempre. Para mim, o melhor time do mundo até o momento era o Barcelona, um dos melhores, e foi eliminado. E qual o problema? Fizeram um grande jogo também e foi eliminado. Futebol é assim. Eu assumo isso, sei que não vamos jogar bem sempre, sei que não vamos vencer sempre. E meu trabalho, minha função é dar soluções para os jogadores para que eles possam se encontrar dentro do campo com uma estrutura e depois a qualidade deles apareça. E, claro, dentro do próprio jogo do Cruzeiro, fiz várias alterações táticas para tentar sair da pressão deles. Tudo dentro do que está sendo treinado. Obviamente que eu não vou fazer nunca uma mudança que eu não treinei. Eu não vou mudar de sistema que eu nunca treinei, não vou botar um jogador que nunca treina naquela posição, botar ele de repente ali para ele poder jogar. Então, tudo que eu faço é pensando em dar soluções para os jogadores. Como você bem falou, os adversários estudam a gente, não tenho dúvida que eles vão fazer isso. Esse é o trabalho deles. O meu trabalho é fazer com que os meus jogadores se encontrem dentro do campo e possam superar essa barreira dos adversários. E aí o futebol é tão bonito. Eu, por exemplo, passei 8 anos defendendo o Atlético de Madrid, praticamente em bloco baixo, e ganhamos praticamente tudo também. Existem várias formas de ganhar, eu acredito numa, tenho uma convicção plena e sigo essa convicção sempre. Felipe, boa noite. Boa noite. Depois do jogo da quarta-feira, eu conversei com o Gerson ali na zona mista
E eu perguntei para ele, assim, ele parecia muito assim, diferente, assim, muito meio consternado, até com o resultado pela situação do Flamengo na Libertadores. Eu perguntei para ele como é que foi no vestiário. Ele disse que no vestiário ele tinha pedido a palavra e tinha falado com a equipe, olha, a gente entrou nisso junto e a gente vai sair dessa situação junto. Hoje você falou que os fatores externos, você tenta blindar a equipe no máximo para não interferir dentro do vestiário. Porém, de quinta para cá, a gente viu notícia de que o Flamengo não quer renovar com o Arrascaeta agora, de que o Arrascaeta estaria falando já com outro time. A gente viu uma série de notícias, uma série de coisas assim já meio que acontecendo. E hoje aconteceu uma coisa que há muito tempo não acontece. Vazou a escalação. Fazia tempo que a gente não via alguém cravar a escalação. E hoje você mudou bastante o time e a escalação vazou antes. Queria saber de você, assim, como é que você está trabalhando com os jogadores, principalmente nessa semana muito importante, para que todos esses fatores externos não atrapalhem o seu trabalho nessa semana decisiva do Flamengo. Bom, boa pergunta. O Flamengo, ele é isso aqui. É uma loucura diária, na fase ruim e na boa também. Na boa sempre acontece alguma coisa, sempre vem alguma notícia, sempre existe alguma coisa que envolve o Flamengo que magnifica tudo. Aqui é tudo exagerado. Tudo. O jogador joga bem, ele tem que ir para a seleção. O treinador faz 2 jogos bem e já vai pro Barcelona. E depois perde e não vale nada, ninguém nem nada. Isso eu já avisava para os jogadores quando a gente estava com uma sequência de vitórias, ou sei lá, uma sequência invicto, né? Que isso é assim aqui no Flamengo. A gente sabe disso. Essas notícias elas chegam. Eu não controlo, por exemplo, que os meus jogadores peguem o celular e abram o Twitter e se martirizem ali, né? No Twitter. Eu não posso controlar isso. Se eles fizerem isso, eles estão se flagelando, autoflagelando. Eu não posso controlar isso, mas o meu conselho é que eles fujam disso e que confiem no que eu falo para eles. O porquê, por exemplo, eu conto o porquê nós perdemos para o Cruzeiro. O que aconteceu no jogo, o que aconteceu no jogo da Argentina que a gente teve dificuldades. Então, que eles vejam isso e que sejam muito honestos com a autoavaliação deles. Do mesmo jeito que eu sou. Claro que depois de ganhar um título é lindo abrir a rede social e ler tudo. Perdemos para o Cruzeiro, mas pode ter certeza. Não abre. Não abre porque ali vai estar só coisa ruim. E isso porque tá muito claro que você sai do campo, você sabe o que você fez. Agora, se você lê a opinião de outro, que às vezes não está no meio, e isso te machuca, então você realmente está errado. E a minha parte é isso. Exatamente dizer para eles o que está acontecendo, como a gente jogou, por que perdemos, por que ganhamos, não vamos ganhar sempre, e como voltar para o caminho. Hoje fizemos um grande jogo, né? Porque por mais aqui parece que não, que foi ruim, mas teve tudo no jogo, foi um grande jogo. Vários jogadores se reencontraram com uma grande atuação e eu tô muito feliz, vou para casa feliz hoje e para poder trabalhar com mais confiança na quinta-feira com o Maracanã lotado. Boa noite, Felipe Luiz, Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. No começo da coletiva você falou que a turbulência por parte da torcida não invade o vestiário, muito menos o clube. Parte da torcida comenta também sobre uma soberba, falta de humildade do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, por terem mais qualidade, investimento e acharem talvez que vão vencer a partida quando quiserem. Minha dúvida é se você concorda com isso e uma segunda rápida também é se você considera uma possível eliminação na fase de grupos da Libertadores como um vexame ou uma vergonha. Obrigado. Bom, eu até esqueci a primeira. Foi aqui. Qual que é? Sobre a soberba dos jogadores acharem talvez a parte da torcida de ganhar a qualquer momento. Isso não existe. Você vê no campo, quando eles entram no campo, eles dão a vida. Quando você vê um jogador dando a vida, disputando bola, dividindo todas as bolas, não tem soberba. Existe um adversário que também joga. E eu já falei para vocês, um grande elenco te dá a possibilidade de brigar por títulos. Mas depois entram no campo 11 contra 11, o treinador adversário motiva os jogadores dele de uma forma, prepara o jogo de uma forma onde os meus jogadores vão encontrar dificuldades durante o jogo, com certeza, e isso é o futebol. Nunca, jamais vi soberba por parte desses jogadores desde que eu estou aqui. Jamais. Ano passado ganhamos a Copa do Brasil e não tínhamos nada para disputar, e eles continuaram até o final dando a vida. Então, só que o problema é que, como eu já falei, quando se perde ou se empata ou não tem uma boa atuação, queremos achar o pelo em ovo para ver o que está acontecendo. E existe um adversário, não esqueçam disso, o adversário também joga. Você segue vendo o Gerson não apenas, mas preferencialmente como meia pela direita, ou você pensa em voltar com ele nessa posição em algum momento? Obrigado.
Eu vejo que o jogador me oferece num todo, né? Vocês olham o Gerson de volante e vê o que vocês veem aí. Eu vejo muitos aspectos durante o jogo que ele me dá, como jogando na meia, né? Que talvez vocês não enxerguem, e para mim é muito importante. Eu valorizo muito, muito, muito vários esforços que ele faz pela equipe, e depois eu tomo as decisões. Então, para mim, ele é muito importante ali. Eu tenho 4 volantes além dele, e que eu confio nos 4, confio no Alan, está treinando impressionantemente bem. Tem entrado muito bem. Hoje, infelizmente, sentiu uma lesão. Confio muito no Everton Araújo. Sempre que entra, é muito confiável. O Nico e o Eric, vocês já sabem. Então, assim, eu tenho muita qualidade, muito talento nessas posições. E tento sempre buscar os melhores, os que eu acredito que são os melhores para poder vencer o jogo específico, né? Vai ter jogos que o Gerson vai jogar de volante, vai ter jogos que não, de meia, ou vai ter jogos que ele não vai jogar diretamente. Mas, enquanto todo mundo critica as atuações dele na meia, eu estou vendo outros aspectos que, para mim, ele é o melhor. Ele é o melhor. E vocês veem se ele chega na área, se ele faz gol, mas eu estou vendo outras coisas que não tem outros que fazem. Então, para mim, vai muito além de somente o que vocês estão vendo ali nessa maneira rasa. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da DKSRN. Eu vou um pouco na linha do Fábio em relação à pergunta com as críticas da torcida, né? Hoje, conversando com a torcida, uma das críticas que são apontadas é uma possível diferença no comportamento anímico da equipe nos jogos fora de casa para os jogos do Maracanã. Que a torcida, às vezes, aponta que a condição do Flamengo anímica, às vezes, é muito moldada pelo fator local do Maracanã, pelo ambiente, especialmente após o empate contra o Córdoba, a derrota para o Cruzeiro. Como você avalia o comportamento anímico da equipe em relação a essa distinção de jogos, principalmente? Obrigado. Até o jogo do Cruzeiro, a gente estava mais de 20 jogos sem perder. Não, quanto era? Não, eu não tinha perdido fora de casa ainda. Mas era mais de 15 jogos sem perder. 23 jogos sem perder. Vocês não valorizam o Cruzeiro. Mas como é que está o Cruzeiro? Como é que está aquele time lá? Está muito bem treinado, muito bem trabalhado. Jogamos num Mineirão lotado. Não lota quase nunca, contra o Flamengo lotou. O adversário também se motiva, também joga. E meus jogadores fizeram um grande primeiro tempo, como eu falei. Depois o adversário foi melhor que nós e conseguiram vencer no final. Também tivemos algumas chances para poder fazer o segundo gol. Não fizemos, eles fizeram, acabou. Não vejo nenhuma preocupação. Agora, já te adianto também. Na frente, no Maracanã, lotado como era hoje, claro que os jogadores vão jogar melhor. Não tenho dúvida. Por isso que quinta-feira, Maracanã lotado. Valeu? Aqui, Felipe, só para... Isso, para encerrar. Começamos com uma mãe, vamos encerrar. Aproveitar que já passamos da meia-noite, né? Já é Dia das Mães, então... deixar um beijo para minha, né? Eu que sou mãe, sou filha, então. Mas, Felipe, você citou em alguns momentos aí diversos jogos onde o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo e acabou tendo essa queda de rendimento na segunda etapa. A gente sabe que o estilo de jogo do Flamengo é um estilo de muita intensidade e tem toda essa questão de calendário e tudo, mas eu queria saber de você como que você vem trabalhando para tentar melhorar nesse aspecto, né? Que o Flamengo não tenha essas quedas de rendimento na segunda etapa. Bom, normalmente está muito condicionado ao resultado, né? Porque se você está perdendo, o teu segundo tempo cresce, você tem que correr atrás do resultado o tempo todo, e se você está ganhando, naturalmente o jogador tende a se proteger um pouco mais, a demorar um pouco para bater o lateral, a dar menos ritmo na circulação da bola, porque você está ganhando. Isso é uma coisa que, claro que eu quero que eles continuem o tempo todo e façam mais gols e tudo mais, mas o jogador tem sempre a tendência a se proteger dependendo do que como é que está o resultado. Se, por exemplo, na Argentina, que diz, né, que teve uma queda de física, se a gente tivesse perdendo o jogo no primeiro tempo, se talvez o outro time tivesse feito o primeiro gol com 6 minutos, a gente teria buscado o empate, teria sido outro jogo, teria corrido atrás do resultado o tempo todo, como foi quando a gente tomou o gol. A gente começou de novo a tomar o domínio, o adversário recuou um pouco e nos deu um pouco mais de território. Então não vejo problema, por exemplo, hoje com um a menos, todos correndo até o final, todos lutando. Então eu vejo isso, que está muito condicionado ao resultado.